Boa tarde, eu vou falar sobre o sistema de origem dos nutrientes, onde é composto pelo sistema respiratório, sistema gastrointestinal, fígado e outros órgãos que se desempenham nas funções metabólicas. No sistema respiratório é formado por veias respiratórias e pelo pulmão. É um dos sistemas que compõem o corpo humano. Ele é formado pelos órgãos da cavidade nasal, faringe, traqueia e brónquios, principalmente pelos pulmões. O sangue passa pelo corpo, flui também pelo pulmão e o sangue capta oxigênio nos óvulos e é necessário para as células. Agora, no sistema gastrointestinal tem muitas funções. Uma delas são ser responsável por obter alimentos ingeridos dos nutrientes, fazendo as diferentes funções do organismo, por exemplo, crescimento, energia, reprodução, entre outros. E também tem uma grande quantidade de sangue bombeado através do fluido das paredes do trato do gastrointestinal, onde observa nutrientes desenvolvidos, tais como carboidratos, ácido graxos, amínoácidos ácidos e são absorvidos dos alimentos ingeridos no fluido do extracelular. Fígado e outros órgãos que desempenham funções metabólicas. O fígado, através da síntese e das secreções de sais biliares, como também é essencial na regulação de metabolismo dos carboidratos, nas proteínas e dos lipídios. O fígado transforma a composição química em mais e de muitas dessas substâncias em formas de mais utilizáveis. Outros tecidos do corpo, como adipócitos, mucosa, gastrointestinal, rins e glândulas endocrinas, ajudam a modificar as substâncias. O sistema de regulação das funções do corpo, elas podem ser entendidas como um conjunto entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Eles ficam responsáveis por realizar um trabalho em conjunto de habilitação das funções corporais, que ajudarão no acompanhamento e no comando das modificações, que serão realizadas pelo nosso corpo em diversas situações. O sistema endócrino ele é constituído por várias glândulas, e essas glândulas são denominadas, chamadas de glândulas endócrinas. Esse sistema ele é constituído por várias funções. Algumas delas são, ela ajuda no crescimento dos tecidos, no equilíbrio da água, que nosso organismo irá ingerir diversos processos do nosso corpo, na produção de hormônios, que percorrerá por todo o nosso sangue, sistema sanguíneo, e pelo nosso corpo, até chegar nas suas células-alvos. Essas glândulas endócrinas elas são divididas em várias glândulas. Algumas delas são a pineal, que é uma glândula localizada no nosso cérebro, e ela é responsável pelo equilíbrio do nosso sono. A hipófise, que ela é uma glândula que produz hormônios, e que ela ajudará outras glândulas do nosso sistema. E também ela ajuda no bom funcionamento do nosso metabolismo, do nosso corpo. Temos a tireoide, que é uma glândula localizada no nosso pescoço. Tanto o excesso como a escassez dela em nosso corpo, ela acarreta várias doenças. Também temos o pâncreas, temos os ovários nas mulheres, os testículos nos homens, temos as glândulas suprarrenais também, e entre outras. O sistema nervoso central é constituído por um conjunto de comunicações dentro do nosso corpo, capaz de pegar e gerar respostas através de nossos estímulos. Ele é dividido em sistema nervoso central, que é preenchido pelo encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo ele é constituído por cérebro, que é um dos órgãos mais importantes do sistema nervoso, e é capaz de realizar diversas funções, como visão, audição, tato, pensamento, nossas ações conscientes ou não. O cerebelo, que ajuda na automação dos nossos movimentos e do equilíbrio dele. O tronco encefálico, que ajuda no caminho dos impulsos nervosos. E a nossa medula espinhal, que ela é responsável e é capaz de pegar todos os impulsos nervosos do corpo e levar diretamente para o cérebro. E esse sistema também é dividido em sistema nervoso periférico, que ele é capaz de levar todos os sistemas, de fazer uma conexão de todos os sistemas do nosso corpo até o sistema nervoso central.
Olá, meu nome é Amanda e eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas de remoção dos produtos finais do metabolismo. As células, elas fazem reações químicas e essas reações químicas podem gerar resíduos e resíduos tóxicos também, que precisam ser eliminados do nosso organismo. É necessária essa excreção dessas substâncias para que mantenha a homeostase do nosso organismo. E existem duas maneiras de se fazer essas excreções: através do sistema urinário e através do sistema respiratório. O sistema urinário ele é composto por um par de rins, um par de ureteres, uma bexiga e uma uretra. O sangue ele chega até os rins através da artéria renal, que vem da artéria aorta abdominal. Os rins também, internamente, eles são divididos em duas regiões, a parte mais interna em medula renal e a parte mais externa em córtex renal. Então, quando a artéria renal se penetra nos rins levando o sangue, ela se divide e passa a ser as artérias interlombares. As artérias interlombares, elas passam entre as pirâmides renais pelas colunas renais. Depois, essas artérias interlombares, elas se dividem também, formando as artérias arqueadas. Essas artérias se localizam na transição entre a medula renal e o córtex renal. Depois essas artérias arqueadas, elas também se dividem e passam a ser as artérias interlobulares. Elas se encontram na região do córtex dos rins. Então, essas artérias interlobulares se subdividem e formam as arteriolas aferentes. Elas entram em contato com os néfrons, levando o sangue para ser filtrado. Depois que o sangue é filtrado, que passa por toda a estrutura dos néfrons, ele precisa voltar para o corpo. E para isso, ele faz todo o caminho inverso. Então, ele passa só que por veias. Então, ele passa pelas veias interlobulares, depois pelas veias arqueadas, depois pelas veias interlombares. E aí, ela chega até a veia renal, que acaba formando depois, se ramificando na veia cava inferior, levando o sangue filtrado para o resto do organismo. E aquilo que foi retirado do sangue, que foi filtrado, ele sai do néfron para o ducto coletor, que do ducto coletor ele vai para os ureteres, vai para a bexiga e depois é eliminado passando pela uretra, que é a urina, que é composta com água, ureia, enfim, todas as substâncias que eram para ser retiradas do sangue. A outra forma de excreção é através do sistema respiratório para eliminar o gás carbônico do nosso organismo. Então, o ar que inspiramos contendo muito oxigênio, ele passa pelas narinas, pelas fossas nasais, pela faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolas, até chegar nos alvéolos. Lá nos alvéolos acontece a hematose. Então, o ar que inspiramos, com oxigênio, o oxigênio ele passa por difusão através dos alvéolos para os capilares, se ligando na hemoglobina das hemácias para ser transportado pelo resto do corpo. Enquanto isso, o gás carbônico que está no sangue passa por difusão para os alvéolos para ser eliminado, excretado pelo organismo através da expiração, quando o ar sair dos pulmões. Então, são essas as formas de remoção dos resíduos dos nossos organismos. Vou falar sobre o sistema de proteção do corpo. O sistema de proteção do corpo corresponde ao nosso sistema imunológico, que protege nosso corpo de substâncias estranhas e patógenos que afetam nossa saúde de maneira negativa. Esse sistema envolve uma série de células e órgãos que trabalham em conjunto para formar uma barreira de proteção. Diferentes células, tecidos, moléculas e órgãos formam um sistema. Nele temos algumas estruturas individualizadas, como o baço, os linfonodos e os leucócitos. O sistema consegue diferenciar as células do nosso corpo daquelas que são invasoras, o que garante a eficiência de defesa do nosso organismo. Com o reconhecimento dos organismos invasores, os componentes do sistema os neutralizam e os destroem, graças a uma resposta coordenada. E em algumas ocasiões, apesar do sistema imune nos proteger, acontece dele reagir de maneira diferente, se virando contra o nosso próprio corpo e desencadeando doenças autoimunes.